Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso Masterclass PPR para empresas. Para que serve realmente e por que faz sentido? Se tu és empresário, administrador, diretor financeiro ou já pensaste fazer um PPR para a tua empresa, mas ficaste com dúvidas, este vídeo é para ti. Eu vou explicar de forma simples para que serve um PPR para empresas, que benefícios tem e por que pode ser uma ferramenta estratégica quando bem feita. Primeiro, PPR Empresas alia estratégia fiscal inteligente e a redução de IRC. Quando se fala em PPR, muitas pessoas, muitas empresas ainda pensam apenas na poupança para particulares. Mas, na verdade, os PPR para empresas são uma das ferramentas mais interessantes e muitas vezes subaproveitadas de planeamento financeiro, mas também são para a retenção de talento e para a eficiência fiscal. Portanto, se estás a avaliar esta solução para a tua empresa, há alguns pontos que são essenciais e que precisas mesmo conhecer antes de avançar. Comecemos então pelo princípio. O que é um PPR para empresas? Um PPR para empresas em Portugal é um plano de poupança contratado pela empresa a favor dos seus colaboradores ou administradores. Não é um bónus, não é um prémio pontual, é um benefício de longo prazo, regulado, transparente e pensado para o futuro. Vamos ver quais são os benefícios principais do PPR. Primeiro, a eficiência fiscal. Quando bem estruturado, o PPR pode ser considerado custo da empresa em IRC. Segundo, não tem impacto imediato em segurança social, o que o torna muito interessante face a aumentos salariais tradicionais. Terceiro, outro benefício é a retenção e a motivação. Porquê? Um PPR é percebido como um benefício sério, de confiança e não como algo descartável. E, finalmente, o planeamento. Este, para mim, é um dos benefícios mais importantes. Planeamento estratégico, fiscal, porque ajuda a empresa a pensar a médio e longo prazo e ajuda os colaboradores também a sentirem estabilidade. Erros mais comuns. Quais são os erros mais comuns que costumo ver? É quando olhamos para o PPR apenas desde a perspectiva de quanto posso investir ou quanto vou poupar em impostos. Claro que isto é importante, mas também é importante ter em conta quem está abrangido pelo PPR, quais são os critérios e se esta solução faz realmente sentido para esta empresa ou para a tua empresa em concreto. Em conclusão, eu acho que devemos olhar para um PPR não como uma fórmula mágica. O PPR é uma ferramenta estratégica quando bem pensada. E se estás a avaliar esta solução para a tua empresa, é importante começar por esclarecer bem e depois estruturar o PPR com o acompanhamento certo. Vamos falar agora das dúvidas que mais recebo sobre PPR, as questões mais frequentes de diretores, de empresários, de diretores financeiros, administradores, porque é giro que ao longo do meu trabalho na C1 Broker estou em contacto com empresas diferentes, setores diferentes, mas as dúvidas sobre os PPR empresas repetem-se quase sempre. Vamos ver quais são essas questões mais frequentes que me colocam, porque se calhar também as tens. Existe um limite máximo para investir num PPR? Não. Não há um teto máximo legal, nem a famosa regra dos 15% da massa salarial. Eu já acompanhei empresas que investem 10 mil euros, 50 mil, 100 mil, 250 mil num PPR para empresas. O ponto aqui não é um número, é a coerência com a realidade da empresa. E já ouvi até várias versões desta pergunta. Olha, posso investir 50 mil euros? Ou 100 mil euros é demasiado? Não é aquele limite dos 15% dos salários? E a resposta surpreende quase sempre, porque não existe um limite máximo legal definido para o valor que a empresa pode investir num PPR. E também não existe a regra dos 15% da massa salarial. Isso é um mito. E esse número aparece imensas vezes, especialmente costumo encontrar isso em gabinetes de contabilidade, assessores fiscais, porque alguém, em algum momento, confundiu com fundos de pensões ou ouviu falar de práticas internas de outras empresas
ou se calhar até leu informação desatualizada. Portanto, essa história dos 15% da massa salarial é um mito, esqueçam. Temos de fazer um PPR para todos os trabalhadores? Não. A lei fala em generalidade e não em totalidade. O importante é não ser seletivo nem arbitrário. O importante é utilizar critérios como contrato, antiguidade ou função, e isso faz toda a diferença. Outra questão muito interessante é: podemos fazer PPR em empresas só para os administradores? Bem, é possível fazer PPRs só para administradores, mas atenção, excluir totalmente os trabalhadores aumenta o risco. E o que funciona melhor é a diferenciação proporcional e defensável. E é aqui que muitas empresas erram. Ou seja, os administradores podem ter PPR, sim, mas excluir totalmente os trabalhadores vai aumentar o risco fiscal. O que funciona melhor é a diferenciação proporcional e defensável. Ou seja, tecnicamente, é possível fazer um PPR só para administradores. O problema surge quando só os administradores têm PPR e os trabalhadores ficam totalmente excluídos sem qualquer critério. O que eu costumo recomendar e vejo funcionar muito bem é trabalhadores abrangidos por um valor base, administradores com valores superiores, justificados pela função e responsabilidades. Ou, por exemplo, escolher uma linha clara, administradores e trabalhadores com mais de 5 anos de carreira na empresa, por exemplo. Já vi empresas corrigirem estruturas mal pensadas simplesmente por ajustarem este ponto e assim reduz-se realmente o risco fiscal. Vou dar um outro exemplo. Tenho uma empresa que tem 18 colaboradores e decidiu atribuir um PPR apenas para quem tivesse um contrato sem termo e mais de 2 anos de antiguidade. E este é um critério que é objetivo, é claro e é defensável. Agora, o que aumenta muito o risco fiscal é quando dizem: não, é que só quero fazer os PPR para 2 pessoas específicas. E isto, meus amigos, não tem critérios claros e é um problema. Em resumo, um PPR tem que ser pensado e tem que ter uma estratégia clara. Em resumo, a lei não exige que o PPR empresas seja atribuído à totalidade dos trabalhadores, mas fala em generalidade dos trabalhadores, o que é uma coisa diferente. Portanto, na prática, isto significa 3 coisas. Não existe percentagem mínima definida, a autoridade tributária avalia caso a caso e o critério-chave aqui é não ser seletivo nem arbitrário. Outra questão, PPR empresas, existe um valor máximo? Não, não existe um limite máximo legal, nem sequer percentagens obrigatórias, como já vimos. O que existe é a razoabilidade e a coerência com a realidade da empresa. Outra questão importante, PPR empresas, isto entra mesmo como custo em IRC? Sim, entra ao abrigo do artigo 23 do CIRC, se estiver bem estruturado. Neste caso, o mediador estrutura, como na C1 Broker, e o contabilista valida. São papéis complementares, mas muito importantes. Neste caso, o mediador garante o enquadramento do produto e o contabilista vai validar o impacto fiscal. Neste caso, nós, na C1 Broker, recomendamos um produto da Allianz, PPR Empresas, que cumpre com todas as características para que seja considerado exatamente como custo. Por isso, é essencial que o PPR seja contratado pela empresa, os prémios sejam pagos pela própria empresa, o benefício esteja enquadrado na lógica da generalidade e não seja, portanto, considerado uma remuneração encapotada. Vale mesmo a pena? As empresas que eu acompanho dizem-me isto. O impacto interno de contratar um PPR para empresas é muitas vezes maior do que o fiscal. E isto diz-nos tudo. Porque os PPR para empresas não são realmente um truque fiscal. Eles são ou devem ser vistos como uma ferramenta estratégica quando bem pensada. E se tu és o administrador, o diretor financeiro ou já tiveste alguma destas dúvidas, a verdade é que não estás sozinho, porque esclarecer bem é sempre o primeiro passo para decidir melhor. Os valores pagos para PPR estão sujeitos à segurança social? Em regra geral, não. Os montantes pagos pela empresa
para o PPR não estão sujeitas a contribuições para a segurança social. Aplicam-se a trabalhadores e a administradores. No entanto, se a autoridade tributária entender que o PPR não respeita os critérios legais, por exemplo, por ser seletivo ou arbitrário, pode requalificar os valores como remuneração e aí sim fica sujeito a contribuições e eventuais coimas. Outra questão: existem limites máximos por colaborador ou por empresa? Não. Para PPRs contratados pela empresa sob a forma de seguro, não existe um limite máximo legal, nem por colaborador, nem também existe um limite global definido para a empresa. Não há percentagens obrigatórias sobre a massa salarial, isso é um mito. O que existe é uma avaliação baseada na razoabilidade e na proporcionalidade do benefício, tendo em conta a dimensão da empresa, a política de benefícios e o universo de trabalhadores abrangidos. Normalmente, eu peço sempre para o diretor financeiro da empresa falar com o contabilista e que eles decidam qual é o valor mais idóneo para investir no PPR. Seguinte questão muito frequente: como é que vamos definir o valor ideal a investir num PPR para a empresa? Bem, como eu já disse nas perguntas ou nas respostas anteriores, não existe um valor certo ou obrigatório definido por lei. O montante ideal a investir deve ser definido com base na realidade e nos objetivos de cada sociedade. Na prática, as empresas costumam ter em conta critérios como a dimensão da empresa, a sua capacidade financeira, a estrutura de custos e os resultados anuais, a política de benefícios e retenção dos trabalhadores, o número de trabalhadores abrangidos e os critérios adotados, o objetivo do PPR, se é de benefício social, um complemento de reforma, retenção de talento, planeamento financeiro, etc. Ou seja, existem várias circunstâncias que podem contribuir para que o valor seja este ou aquele. Eu acho que o mais importante é que o valor seja razoável, seja proporcional e coerente com a política da empresa e não existe a obrigação de seguir percentagens fixas sobre a massa salarial, por exemplo, que é um mito que costuma circular com bastante frequência. Costumo dizer que a validação final do montante deve ser sempre feita com o contabilista ou consultor fiscal da empresa. Nós, desde a parte da mediação de seguros, ajudamos a estruturar o produto e a ajudar a subscrever o produto mais correto. Em conclusão, menos mitos e mais estratégia. Vimos nesta Masterclass que os PPR para empresas não são um atalho fiscal nem uma solução padronizada. Eles são realmente uma ferramenta estratégica e que exige um enquadramento correto, critérios claros e um acompanhamento especializado. Nós, na C1 Broker, ajudamos as empresas a perceber o enquadramento legal, a estruturar soluções ajustadas à realidade e a acompanhar todo o processo de uma forma simples, clara e segura. Portanto, se estás a avaliar um PPR para a tua empresa, o primeiro passo é esclarecer e o segundo é estruturar bem. Por isso, fala connosco e descobre como fazer do PPR para empresas uma vantagem real para a tua empresa. O meu nome é Susana Vichels, eu sou corretora de seguros com mais de 27 anos de experiência a trabalhar com empresas em Portugal e em Espanha e sou cofundadora da C1 Broker. Ao longo destes anos eu percebi que muitos administradores tomam decisões sem terem acesso a informações claras sobre o PPR para empresas e por isso criámos esta Masterclass, que é gratuita, está em vídeo, disponível tanto na nossa página como no YouTube, e onde eu explico de forma simples como os PPR, enquanto ferramenta financeira, podem ajudar com a otimização do IRC da empresa e a construir uma estratégia fiscal muito sólida. Portanto, se este tema é relevante para ti, espero que gostes do nosso vídeo e que também nos contactes para depois subscrever esse PPR tão importante.